Uma faxineira salvou a vida de um milionário de um ataque cardíaco. Minutos depois, o milionário acorda e fica paralisado ao ver o seu pingente, o mesmo que deu de presente à sua falecida esposa há 25 anos atrás. Flávia acordou antes do sol nascer. Como sempre, o som insistente do despertador a arrancou do breve descanso que conseguia ter, ainda sonolenta. Seguiu para a cozinha, onde preparou um café com leite rápido, enquanto tomava os primeiros goles. Seus olhos instintivamente pousaram no pingente dourado que descansava sobre o tecido gasto de sua camiseta. Com cuidado, segurou a peça, girando-a entre os dedos. Era sua conexão mais valiosa com um passado que nunca compreendeu totalmente. Um dia, eu ainda vou descobrir de onde você veio, murmurou para si mesma, como fazia frequentemente. Depois de terminar o café, vestiu o uniforme cinza de faxineira e saiu de casa. Enfrentando o caos habitual da cidade, o ônibus estava lotado. Como de costume, Flávia se segurava firme nas barras de ferro, tentando equilibrar-se enquanto o veículo balançava pelas ruas cheias de buracos. Para ela, aquele era apenas mais um dia comum, ou pelo menos parecia ser. Chegando ao prédio empresarial, cumprimentou Vera, a recepcionista do turno da manhã, que a saudou com seu habitual bom humor. "Bom dia, dona Vera", disse Flávia, tentando esconder o cansaço. "Bom dia, menina. Hoje parece que vai ser daqueles dias longos, hein?" "Todos os dias são longos, mas a gente aguenta", respondeu. Dando um sorriso leve, Flávia entrou no elevador, sentindo o cheiro característico do local, uma mistura de ar-condicionado e produtos de limpeza caros. Quando chegou ao 22º andar, iniciou sua rotina. As mesas dos executivos precisavam ser organizadas, o chão impecável e os vidros das janelas limpos o suficiente para refletir o horizonte da cidade. Ela estava acostumada a passar despercebida. Os homens e mulheres de terno que trabalhavam ali raramente notavam sua presença. Mas havia uma exceção: Márcio Almeida, presidente da empresa. Márcio era conhecido por sua postura rígida e imponente, mas sempre reservava um bom dia breve para ela. Não era muito, mas já era algo. Enquanto limpava as mesas, notou que a porta do escritório de Márcio estava entreaberta. Isso era incomum, pois ele sempre mantinha o local fechado. Curiosa, Flávia se aproximou e chamou baixinho: "Seu Márcio, posso entrar para limpar?" Não houve resposta. Ela empurrou a porta lentamente e congelou. Márcio estava caído no chão, ao lado de sua poltrona de couro, com papéis espalhados ao redor. A cena fez o coração de Flávia disparar. Seu Márcio, tá me ouvindo?" Ela correu até ele e tentou balançá-lo levemente, mas ele não reagia, apesar do pânico que sentia. Flávia lembrou-se de algo que vira em vídeos na internet sobre primeiros socorros. Rapidamente, verificou se ele respirava e começou a fazer compressões no peito. Seus movimentos eram precisos, mesmo que seu coração estivesse a 1000. Enquanto pressionava o peito de Márcio, ela sentiu uma mistura de medo e determinação. Nunca tinha enfrentado uma situação como aquela, mas sabia que não podia desistir, depois do que pareceram horas, embora fossem apenas minutos. Correu até o interfone e chamou a segurança. "Preciso de ajuda no escritório do Sr. Márcio. Ele está inconsciente." Os seguranças chegaram pouco depois, trazendo com eles uma equipe médica de emergência. Flávia se afastou enquanto os paramédicos assumiam o controle. Ainda assim, não conseguia tirar os olhos do rosto pálido de Márcio, enquanto ele era colocado na maca, mesmo sem conhecê-lo profundamente. Sentia uma estranha responsabilidade. No hospital, Márcio despertou algumas horas depois. Ele piscou algumas vezes, tentando ajustar a visão à luz fria do ambiente. Estava desorientado, com a mente embaralhada. Aos poucos, as memórias voltaram. O trabalho, a dor súbita no peito, o chão frio de seu escritório. Tudo depois disso era um borrão. Quando virou o rosto, seus olhos encontraram Flávia, que esperava na sala ao lado, ainda com o uniforme de faxineira. Ele franziu o senho, intrigado. No entanto, não era a presença dela que chamou sua atenção. Foi o pequeno pingente dourado pendurado em seu pescoço. Por um momento, Márcio sentiu o coração disparar novamente. Mas desta vez não era pelo problema de saúde. Era algo muito mais profundo. Uma sensação que ele não sabia explicar.
O pingente parecia idêntico ao que ele tinha dado à sua esposa, Eliane, há mais de 25 anos. Um presente especial, com detalhes únicos, incluindo uma gravação que ele conhecia bem. Essa peça. Onde você conseguiu isso? Perguntou ele, com a voz ainda rouca. Flávia olhou para ele, surpresa pela pergunta repentina. Instintivamente, segurou o pingente, como se quisesse protegê-lo. É um presente da minha mãe adotiva. Na verdade, eu sempre usei. É uma das poucas coisas que tenho do meu passado. Márcio sentiu um frio percorrer sua espinha. As memórias voltaram com força. Eliane, o acidente, o desaparecimento. Ele sempre acreditou que o corpo dela tinha se perdido para sempre. Mas agora, aquele pingente surgia diante dele, trazendo perguntas que ele não estava preparado para responder. Preciso falar com você sobre isso, por favor. Você pode ficar um pouco mais. O tom sério e o olhar fixo de Márcio deixaram Flávia desconfortável. O que aquele homem poderia saber sobre o pingente? E por que parecia tão abalado? Enquanto as perguntas rondavam sua mente, Flávia percebeu que aquele dia, definitivamente, não era como os outros. Flávia não conseguia tirar da cabeça a estranha conversa com Márcio. O dia havia começado como qualquer outro, mas de repente, ela estava no centro de um mistério que parecia maior do que podia compreender. Ainda no hospital, sentiu o peso do olhar de Márcio, carregado de uma intensidade que a deixou desconcertada. Por favor, Flávia, sente-se, isso é importante. Ele insistiu, apontando para a cadeira ao lado de sua cama. Apesar de relutante, ela concordou. Afinal, o homem estava visivelmente abalado, e Flávia sentia que devia pelo menos ouvir o que ele tinha a dizer. Esse pingente é idêntico a um que eu dei para minha esposa. Eliane, há muitos anos. É impossível confundir. Tem algo gravado nele, certo? Um pequeno detalhe na parte de trás. Flávia, surpresa, segurou o pingente com mais força. Sabia que havia uma gravação na peça, mas nunca tinha parado para pensar no que ela significava. Tem sim, são umas letras, mas eu nunca entendi direito, ela disse. Hesitante, enquanto retirava o colar do pescoço para mostrar a ele, Márcio pegou o pingente com cuidado, como se fosse algo sagrado. Ao girá-lo, viu as iniciais que conhecia tão bem, IM. Era a prova de que sua intuição estava certa. Sentiu o peso de 25 anos de dúvidas e dor desabarem sobre ele de uma só vez. Essas iniciais eram de Eliane Martins. Ela era minha esposa. Ela usava esse pingente todos os dias até desaparecer. Márcio falou, com a voz trêmula. Flávia o olhou, confusa, como aquilo era possível. Ela sabia que tinha sido adotada ainda bebê, mas nunca soube detalhes sobre seus pais biológicos. Sua mãe adotiva, Dona Célia, sempre fora carinhosa, mas evitava tocar no assunto do passado. Agora, aquele homem dizia que o pingente pertencia à sua esposa desaparecida. Será que aquilo significava algo mais? Eu não entendo, seu Márcio. O que isso tem a ver comigo? Minha mãe adotiva nunca me contou muito sobre como eu cheguei a ela. Só disse que fui encontrada em condições difíceis. Márcio olhou para Flávia com uma mistura de tristeza e esperança. Ele sabia que estava diante de algo grande, mas também compreendia que precisava agir com cautela. A jovem parecia genuinamente alheia ao que aquele pingente representava. Flávia, eu não posso afirmar nada agora, mas eu preciso saber mais sobre você, sobre sua história, talvez. Talvez você seja mais importante para mim do que imagina. As palavras de Márcio ecoaram na mente de Flávia. Ela não sabia o que pensar, mas algo dentro dela dizia que aquele homem estava falando a verdade. Mesmo assim, o medo e a confusão a faziam hesitar. Olha, seu Márcio, eu não sei o que o senhor espera encontrar, mas, se isso pode ajudar a esclarecer as coisas, eu topo conversar. Só não sei se vou ter todas as respostas que o senhor procura. Márcio assentiu, aliviado. Ele sabia que era apenas o começo, mas já sentia que estava mais perto da verdade do que jamais estivera em todos aqueles anos. Depois de deixá-lo no hospital, Flávia voltou para casa. No trajeto, suas mãos ainda tremiam. Tudo aquilo parecia surreal. Ao chegar, encontrou Dona Célia na cozinha, preparando um bolo de fubá.
O cheiro familiar trouxe um pouco de conforto, mas não foi suficiente para acalmar sua mente. Oi, minha filha. Você tá com uma cara... Tá tudo bem no trabalho hoje? Perguntou Célia, com sua voz sempre doce. Tá, mãe. Quer dizer, mais ou menos, aconteceu uma coisa esquisita. Flávia se sentou à mesa e contou tudo o que havia acontecido. Desde o momento em que encontrou Márcio até a conversa sobre o pingente, Célia ouviu atentamente. Mas, conforme a história avançava, seu semblante mudou. Ela parecia nervosa, quase como se já soubesse onde aquilo iria parar. Flávia, tem uma coisa que eu nunca te contei. Achei que nunca precisaria. Mas agora acho que não dá mais para esconder. Flávia arregalou os olhos. O tom de sua mãe adotiva era grave, diferente de tudo que já havia ouvido antes. Quando você era bebê, você foi encontrada perto de um acidente de carro. Uma senhora me contou que o acidente tinha sido feio e que ninguém sobreviveu. Exceto você. Eu não sabia de quem você era filha, mas eu sabia que não podia deixar você sozinha. Então te adotei. Flávia sentiu o chão sumir sob seus pés. A revelação de Célia era chocante, mas também fazia sentido. O pingente, o acidente, tudo parecia se encaixar de uma maneira que ela ainda não conseguia processar. Mãe, por que nunca me contou isso antes? Perguntou com lágrimas nos olhos. Porque eu achava que era melhor para você. Achei que seu passado já tinha sofrido o suficiente. Eu só queria que você tivesse uma vida tranquila, sem mais perguntas. Flávia segurou a mão de Célia, agradecida por tudo que a mulher tinha feito por ela. Mas agora sabia que precisava buscar respostas. No fundo, sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. A manhã seguinte chegou com um peso diferente. Flávia mal dormira depois da revelação de Dona Célia. Por mais que tentasse processar tudo, sua mente não parava de girar. Quem eram seus verdadeiros pais? O que realmente aconteceu no acidente? E por que Márcio parecia tão certo de que ela estava ligada ao passado dele? No trabalho, Flávia não conseguiu evitar o nervosismo ao entrar novamente no prédio. Seu turno havia começado normalmente, mas ela sabia que a conversa com Márcio continuaria. Ele já havia voltado do hospital e pedido que ela fosse até seu escritório assim que tivesse tempo. Ao subir no elevador, Flávia apertava o pingente entre os dedos, quase como um amuleto. Aquela joia, que antes era apenas um detalhe de sua vida, agora parecia carregar mais peso do que ela jamais imaginou. Quando chegou ao escritório, Márcio estava sentado em sua mesa, mas sua postura rígida indicava que ele não estava ali apenas para trabalhar. Seus olhos carregavam uma intensidade que misturava preocupação e determinação. Flávia, entre, por favor, sente-se. Ela obedeceu, sentindo o coração bater acelerado. Márcio começou calmamente, escolhendo as palavras com cuidado. Eu preciso saber mais sobre você. Não é só sobre o pingente. É sobre o que ele pode significar. Você me disse que foi adotada, certo? E que não sabe muito sobre seus pais biológicos. Foi o que minha mãe adotiva me contou. Ela disse que eu fui encontrada depois de um acidente, mas nunca entrou em muitos detalhes. Márcio assentiu, como se aquilo confirmasse algo que ele já suspeitava. Então, pegou um envelope de dentro de uma gaveta e colocou sobre a mesa. Ao abri-lo, Flávia viu fotos antigas, amareladas pelo tempo. Essa era Eliane, minha esposa. Flávia pegou a foto com cuidado. A mulher na imagem era linda, com olhos profundos e um sorriso caloroso. Algo no rosto dela a deixou desconcertada. Era uma sensação estranha, quase como se houvesse uma conexão que ela não conseguia explicar. Ela estava grávida quando tudo aconteceu, ela saiu para visitar a mãe dela e sofreu um acidente no caminho. Foi uma noite horrível. O carro caiu de uma ribanceira e pegou fogo. Eles nunca encontraram o corpo dela. Márcio fez uma pausa, a voz falhando levemente. Flávia ficou em silêncio, tentando juntar as peças. As informações faziam sentido, mas eram difíceis de digerir. Você acha que eu posso ser sua filha? Perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Márcio respirou fundo, como se estivesse tentando controlar as emoções. Eu não sei, Flávia, mas tudo aponta para isso. Se você foi encontrada perto de um acidente e o pingente, não pode ser uma coincidência. A conversa foi interrompida por uma batida na porta.
Era Cláudio, irmão de Márcio. Entrando com sua presença usualmente desconcertante, ele olhou para Flávia com um ar de curiosidade antes de se dirigir ao irmão. Márcio, o que está acontecendo aqui? Parece que a gente tem uma nova funcionária no escritório, disse Cláudio, com um sorriso que mais parecia uma provocação. Flávia é uma convidada. Estamos resolvendo algo pessoal. Cláudio arqueou uma sobrancelha, mas não pressionou. Ele sabia que Márcio não era homem de explicar muito. Ainda assim, o interesse nos olhos de Cláudio não passou despercebido por Flávia. Algo naquele homem a deixava desconfortável. Mais tarde, Flávia voltou para casa e decidiu falar novamente com Dona Célia. Precisava de mais detalhes sobre como foi encontrada e como havia sido adotada. Célia estava na sala, assistindo a um programa de TV, mas desligou a televisão ao notar a expressão séria da filha. Mãe, me conta tudo o que você sabe. Não me esconda nada. Eu preciso saber. Dona Célia suspirou, sabendo que não havia mais como evitar. Tudo bem, Flávia. Eu vou te contar. Quando você era bebê, foi encontrada por uma senhora que morava numa cidadezinha do interior. Ela cuidou de você por uns dias, mas sabia que não podia ficar com você. Foi então que ela me procurou. Eu sempre quis ter filhos e não podia. Então aceitei cuidar de você. Foi assim que você veio para mim. E essa mulher, mãe, você sabe onde ela está agora? Não. Ela já era idosa na época. Não sei se ainda está viva. As informações eram limitadas. Mas Flávia sentiu que estava mais perto da verdade. Decidiu que precisava de respostas mais concretas. Na manhã seguinte, Márcio a surpreendeu com uma proposta: fazer um teste de DNA. Ele acreditava que essa era a única maneira de confirmar suas suspeitas. Flávia hesitou, mas no fundo sabia que precisava saber a verdade. Tudo bem, seu Márcio. Vamos fazer esse teste. Eu também preciso saber. Márcio sorriu pela primeira vez, desde que tudo começou. Ele sabia que aquela seria a chave para desenterrar o passado e, possivelmente, reconstruir o que havia perdido. O laboratório era discreto, localizado em um bairro tranquilo de São Paulo. Márcio havia escolhido o lugar a dedo, buscando um ambiente confiável e reservado. Flávia chegou pontualmente, ainda nervosa com a ideia de um teste de DNA. Apesar de sua relutância inicial, a possibilidade de finalmente entender seu passado a impulsionava a seguir adiante. Flávia, não precisa ficar tão preocupada. Seja qual for o resultado, isso não muda quem você é, disse Márcio, tentando aliviar a tensão. Ela assentiu, mas era impossível esconder sua ansiedade. O procedimento foi rápido. Uma simples coleta de saliva bastava para que a análise fosse feita. Enquanto saíam do laboratório, Márcio explicou que o resultado levaria alguns dias para ficar pronto. Seriam dias de espera e dúvidas. Nos dias seguintes, Flávia tentou seguir sua rotina normalmente, mas sua mente estava longe. O pingente, o teste, as histórias sobre Eliane, tudo parecia se encaixar. Mas ela ainda lutava contra o medo de criar falsas esperanças. Márcio, por outro lado, mergulhou em uma série de pesquisas. Ele queria encontrar registros do acidente que tirara Eliane de sua vida, esperançoso de que houvesse algo que explicasse como Flávia havia sobrevivido e por que nunca soubera de sua existência. Foi durante essas buscas que Márcio encontrou um nome que reacendeu suas suspeitas: Cláudio Almeida, seu irmão. Um antigo relatório policial mencionava que Cláudio foi o primeiro a chegar ao local do acidente. Márcio sabia que Cláudio sempre tivera um temperamento difícil, mas nunca imaginou que ele pudesse estar diretamente envolvido nos eventos daquela noite. Enquanto isso, Flávia voltou a conversar com Dona Célia sobre sua infância. Sua mãe adotiva lhe mostrou fotos antigas, incluindo uma em que Flávia estava com o pingente dourado ainda bebê. Você sempre amou esse colar, mesmo pequena, não deixava ninguém tirá-lo de você, disse Dona Célia com um sorriso nostálgico. Flávia olhou para a foto, sentindo um aperto no peito. A peça era, de fato, a única conexão tangível com seus pais biológicos. Mais do que nunca, ela precisava de respostas. Poucos dias depois, Márcio recebeu um telefonema do laboratório. O resultado do teste de DNA estava pronto. Ele pediu que enviassem uma cópia por e-mail e ficou parado,
encarando a tela do computador enquanto o arquivo carregava. Assim que leu as primeiras linhas, sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Flávia era sua filha. Era como se um peso de anos tivesse sido retirado de seus ombros. Ele imediatamente ligou para ela, a voz ainda embargada pela emoção. Flávia, o teste confirmou. Você é minha filha. Do outro lado da linha. Flávia ficou em silêncio. Era o que ela já começava a acreditar, mas ouvir as palavras ditas com tanta certeza a deixou paralisada. Uma onda de emoções tomou conta dela. Alívio, tristeza, felicidade e medo. Tudo ao mesmo tempo. Eu não sei o que dizer, seu Márcio quer dizer, pai, disse, hesitante. Você não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que, a partir de hoje, você nunca estará sozinha. Nos dias seguintes, Márcio e Flávia começaram a reconstruir sua relação. Ele a levou a lugares que frequentava com Eliane, contando histórias sobre como era a vida antes do acidente. Para Flávia, era como ouvir capítulos de um livro que ela nunca soube que fazia parte. Mas, ao mesmo tempo, algo a incomodava. Se ela era realmente filha de Márcio e Eliane, por que ninguém havia encontrado seu corpo? Como ela sobreviveu ao acidente? Márcio compartilhou suas preocupações. Flávia, tem algo nesse acidente que nunca fez sentido para mim. Por que só você foi encontrada? Por que o corpo da sua mãe nunca foi localizado? Preciso entender o que aconteceu naquela noite. Flávia concordou. Ela sabia que, para seguir em frente, precisariam desenterrar os segredos do passado. Márcio decidiu contratar um investigador particular para ajudar na busca por respostas. O homem, um experiente ex-policial chamado Augusto, prometeu revirar cada detalhe do caso. Em poucos dias, ele trouxe as primeiras pistas. Os registros do acidente mostravam que o carro de Eliane não saiu da estrada por acidente. A perícia da época indicava marcas de frenagem brusca e sinais de que outro veículo esteve envolvido. Essas informações fizeram Márcio relembrar o nome de seu irmão no relatório policial. Cláudio estava lá, mas nunca havia mencionado detalhes sobre a noite do acidente. Por que ele nunca falou disso? Perguntou Márcio a si mesmo, sentindo uma nova onda de desconfiança. Flávia, por outro lado, tentava lidar com sua nova realidade. Saber que era filha de Márcio a fazia sentir-se mais conectada com suas raízes, mas também trazia um peso inesperado. O amor e cuidado de Dona Célia agora pareciam ainda mais significativos. Uma noite, enquanto estavam na sala de estar, Flávia segurou a mão de sua mãe adotiva. Mãe, você sabe que eu te amo, né? Nada disso muda o que você significa para mim. Eu sei, minha filha, e eu só quero que você encontre todas as respostas que procura. Você merece saber quem você é. Na mansão da família Almeida, Cláudio estava sentado no escritório particular, girando um copo de uísque na mão enquanto encarava a lareira acesa. Os reflexos das chamas dançavam no vidro, mas sua mente estava longe dali. Ele havia passado os últimos dias inquieto, ouvindo rumores sobre Márcio e sua nova obsessão, a jovem Flávia. Cláudio não precisava de muitos detalhes para entender que aquela garota representava uma ameaça. Ela era a peça que podia desenterrar segredos que ele havia lutado para enterrar há mais de 2 décadas. Muito curioso isso, irmãozinho, murmurou para si mesmo, enquanto dava um gole no uísque. Justo agora você resolve mexer onde não deve. Cláudio sempre fora um homem de temperamento difícil, desde a juventude. Carregava um misto de inveja e ressentimento em relação a Márcio. Enquanto Márcio era o filho exemplar, o orgulho da família, e mais tarde, o empresário bem-sucedido, Cláudio sempre sentiu que vivia à sombra dele. Mas o que mais o corroía era Eliane, a esposa perfeita de Márcio, por quem Cláudio foi secretamente apaixonado desde o momento em que a conheceu. Ele sabia que seu amor nunca seria correspondido. Eliane era completamente devotada a Márcio, e isso o deixava furioso. Com o tempo, essa frustração se transformou em obsessão, e a obsessão o levou a tomar decisões que mudaram para sempre o destino da família Almeida. O acidente que tirou Eliane de Márcio foi, para Cláudio, um ato de desespero. Ele não suportava vê-la tão feliz com o irmão e, em sua mente distorcida, acreditava que se não pudesse tê-la, ninguém poderia. Mas agora, o passado estava voltando para assombrá-lo. Enquanto isso, no escritório da empresa,
Márcio e Flávia revisavam juntos as informações que Augusto, o investigador particular, havia coletado até o momento. O relatório preliminar apontava para algo que Márcio já começava a suspeitar. O acidente de Eliane não foi uma fatalidade. Os registros da perícia indicavam marcas de frenagem brusca e sinais de colisão com outro veículo. Mais intrigante ainda era o fato de que Cláudio fora mencionado no relatório policial como a primeira pessoa a chegar ao local do acidente. Seu irmão estava lá? Perguntou Flávia. Surpresa. Sim, mas ele nunca mencionou nada sobre isso. Agora estou começando a entender por quê, respondeu Márcio, apertando os punhos com força. Augusto também encontrou um antigo funcionário da fazenda que Cláudio administrava na época. O homem relatou que na noite do acidente, Cláudio saiu às pressas. Visivelmente alterado, apesar de não ter provas concretas, Márcio sabia que era questão de tempo até conectar todas as peças. Cláudio sempre teve inveja de mim, sempre quis o que eu tinha. Inclusive Eliane. Eu sabia que ele era obcecado por ela, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. Flávia observava Márcio com atenção. Ele parecia dividido entre a dor de reviver o passado e a fúria de descobrir que o responsável por tanto sofrimento podia estar bem diante dele o tempo todo. Se ele realmente tem algo a ver com isso, vamos descobrir. Mas você está preparado para o que isso pode significar? Perguntou Flávia com um tom de preocupação. Se Cláudio fez algo à sua mãe, ele vai pagar por isso. Naquela mesma noite, Cláudio fez uma reunião com Eduardo, seu advogado de longa data. Ele tentava parecer calmo, mas a tensão em sua voz era evidente. Eduardo, preciso que você fique atento. Márcio está reabrindo o caso do acidente da Eliane. Ele está obcecado com isso, mas não vai encontrar nada, certo? Eduardo, que já conhecia o temperamento de Cláudio, franziu a testa. Havia algo no tom do cliente que o deixava desconfiado. Cláudio, por que você está tão preocupado com isso agora? A história é velha, e você não tem nada a ver com isso. Não é. Cláudio forçou uma risada, mas não conseguiu disfarçar completamente sua inquietação. Claro que não. Márcio só está procurando fantasmas. Ele sempre foi assim, vivendo em um mundo de ilusões. Eduardo assentiu, mas saiu da reunião com um sentimento de que havia mais naquela história do que Cláudio estava disposto a admitir. Flávia, por sua vez, começou a sentir o peso das descobertas. Saber que Cláudio poderia estar envolvido na morte de sua mãe biológica a deixava inquieta. Apesar disso, ela continuava tentando equilibrar as emoções, dividida entre o choque do passado e o carinho por Dona Célia, que a criou com tanto amor. Numa noite, enquanto estava sentada com Célia, decidiu abrir seu coração. Mãe, você acha que eu deveria mesmo continuar investigando isso? Parece que, quanto mais eu descubro, mais complicada a história fica. Dona Célia segurou as mãos de Flávia, com um olhar cheio de ternura. Minha filha, você sempre foi uma lutadora. Se isso está te levando para respostas que você precisa, continue. Mas lembre-se de que no final, o que importa é o amor que você tem ao seu redor. Eu vou estar aqui, independente do que você encontrar. Flávia sorriu, sentindo-se mais forte. Ela sabia que precisava seguir em frente, por mais difícil que fosse. Cláudio, por outro lado, estava cada vez mais desesperado. Ele sabia que o cerco estava se fechando. Decidiu contratar um antigo conhecido, um homem acostumado a resolver problemas com discrição. Sua ordem era clara: monitorar Márcio e descobrir tudo o que ele estava planejando. Eu não posso deixar que ele destrua tudo o que construí. Faça o que for preciso. Apesar de suas precauções, Cláudio sabia que o tempo não estava ao seu lado. Ele começava a sentir o peso das escolhas que fizera no passado, e o preço que talvez fosse obrigado a pagar. Enquanto isso, Márcio começou a revisar outros documentos antigos. Ele encontrou cartas de Eliane, cheias de amor e esperança sobre o futuro. Ler aquelas palavras o fazia lembrar da mulher que ela era, e renovava sua determinação de fazer justiça, tanto por Eliane quanto por Flávia. Eu não vou parar até descobrir toda a verdade. O capítulo termina com Cláudio olhando pela janela de seu escritório. Sozinho, com uma expressão sombria, ele sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, e as chances de escapar ileso estavam diminuindo a cada dia. Os dias que se seguiram ao teste de DNA foram repletos de emoções conflitantes para Flávia.
Descobrir que Márcio era seu pai biológico trouxe uma onda de alívio, mas também uma profunda incerteza. De repente, ela estava no centro de um drama que não compreendia completamente, cercada por um passado cheio de segredos e sombras. Márcio, por outro lado, tentava equilibrar a alegria de encontrar sua filha perdida com a dor de revisitar o trágico desaparecimento de Eliane. A suspeita de que Cláudio estivesse envolvido no acidente não saía de sua cabeça. Ele sabia que o irmão sempre fora problemático, mas não queria acreditar que ele pudesse ter chegado tão longe. Mesmo assim, as evidências continuavam a se acumular, e Márcio sentia que o tempo para encarar a verdade estava chegando. No escritório de Márcio, Flávia revisava os relatórios entregues por Augusto, o investigador particular. O conteúdo era perturbador. As marcas de frenagem no local do acidente, as testemunhas que relataram um carro preto na cena, e agora a confirmação de que Cláudio estava nas proximidades naquela noite, apontavam para algo muito maior do que um simples acidente. Seu irmão estava lá, pai? Perguntou Flávia, com uma expressão de incredulidade. Sim, ele foi o primeiro a chegar. Pelo menos é o que diz o relatório policial. Mas ele nunca falou nada sobre isso. E eu nunca perguntei. Respondeu Márcio, o rosto sombrio. Flávia segurava o pingente dourado em sua mão, sentindo o peso de tudo o que estava descobrindo. Você acha que ele fez alguma coisa para ela? Márcio hesitou antes de responder. A dor era evidente em sua voz. Eu não quero acreditar nisso. Mas o Cláudio sempre teve problemas. Ele nunca soube lidar com a rejeição. E ele era obcecado por sua mãe. O silêncio pairou no escritório por alguns instantes. Flávia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de que seu tio pudesse ter causado a tragédia que destruiu sua família era aterrorizante. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou Flávia, tentando encontrar alguma certeza no meio daquele caos. Vamos descobrir a verdade, Flávia. Eu não vou descansar até saber o que aconteceu com sua mãe. E se o Cláudio estiver envolvido, ele vai pagar. Enquanto isso, Cláudio estava em seu escritório particular, sentado em sua poltrona de couro, com um copo de uísque na mão. Ele estava cada vez mais inquieto, sabendo que Márcio estava juntando as peças. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Eduardo, seu advogado. Cláudio, preciso te avisar que Márcio está avançando com as investigações. Ele já tem evidências de que você estava no local do acidente. Cláudio franziu o senho, tentando conter a raiva. Eu já disse que não fiz nada. Ele está obcecado, Eduardo, sempre foi. Agora quer me transformar no vilão dessa história. Você tem certeza de que não há nada que ele possa usar contra você? Porque, se houver, é melhor me contar agora. Assim, posso me preparar. Cláudio ficou em silêncio por alguns instantes. Ele sabia que havia muito mais naquela história, mas não podia admitir. Não há nada, Eduardo. Márcio está vendo fantasmas. Ele sempre foi bom nisso. O advogado não parecia convencido, mas sabia que insistir só irritaria Cláudio ainda mais. Após desligar, Cláudio sentiu a tensão aumentar. Ele sabia que precisava agir rápido. Decidiu ligar para um contato antigo, alguém que devia favores a ele. Eu preciso que você fique de olho no Márcio. Quero saber tudo o que ele está fazendo. Tudo. Do outro lado da linha, o homem aceitou a tarefa, prometendo manter Cláudio informado. No dia seguinte, Augusto trouxe mais novidades. Ele havia encontrado um morador local, que se lembrava de detalhes sobre a noite do acidente. O homem relatou ter visto um carro preto grande parado próximo à ribanceira onde o carro de Eliane caiu. Era um carro grande, preto. Lembro disso porque era raro ver carros assim naquela época, disse o homem. Augusto sabia que a descrição coincidia com o modelo que Cláudio dirigia na época. Ele imediatamente informou Márcio. Ao ouvir a notícia, Márcio ficou furioso. Isso só confirma o que eu já temia. Cláudio estava lá. Ele sabe o que aconteceu. Flávia, que estava presente, sentiu o impacto da revelação. A conexão entre Cláudio e o acidente parecia cada vez mais inegável. Você acha que ele empurrou o carro dela? Perguntou Flávia, hesitante. Márcio balançou a cabeça, visivelmente angustiado. Não sei, Flávia. Mas se ele fez isso, eu juro que ele vai pagar por tudo. Naquela noite, Flávia decidiu conversar com Dona Célia, sentada na cozinha da casa simples onde cresceu.
Ela desabafou sobre suas descobertas e medos. Mãe, o que você acha que eu devo fazer? Parece que quanto mais eu descubro, mais pesada essa história fica. Dona Célia segurou a mão de Flávia, com o olhar cheio de ternura. Minha filha, você sempre foi forte. Eu sei que isso é difícil, mas se você sente que precisa dessas respostas, vá em frente. Mas lembre-se, o amor que você tem ao seu redor é o que importa, não importa o que aconteça. Eu sempre estarei aqui para você. Flávia sorriu, sentindo-se um pouco mais tranquila. Ela sabia que estava enfrentando algo grande, mas também sabia que tinha o apoio de sua mãe adotiva. E agora de Márcio, Cláudio, por outro lado, estava cada vez mais desesperado. Ele sabia que o cerco estava se fechando. Decidiu confrontar Márcio diretamente, esperando intimidá-lo e ganhar tempo. A conversa foi explosiva. Você está cavando onde não deve, Márcio. Por que não deixa o passado no passado? Disse Cláudio, com um tom de ameaça. Porque eu não consigo, Cláudio. Eu preciso saber a verdade. E você vai me contar. Os dois irmãos trocaram acusações. Mas Cláudio se recusava a admitir qualquer culpa. Ele saiu furioso, enquanto Márcio ficava cada vez mais convencido de que estava no caminho certo. O dia amanheceu com uma tensão palpável na mansão de Márcio. Flávia, que agora passava mais tempo ali do que em sua própria casa, percebeu a preocupação no semblante do pai. Márcio estava em pé diante da janela de seu escritório, olhando para o jardim perfeitamente cuidado, mas claramente com a mente distante. Pai, está tudo bem? Perguntou Flávia, entrando na sala com passos leves. Ele se virou, forçando um sorriso. Está, filha. Só estou pensando. Há tanta coisa que ainda não sabemos. Flávia sabia que ele estava se referindo a Cláudio. Aquele nome agora pairava sobre eles como uma nuvem carregada, prestes a desabar. Enquanto isso, Cláudio estava cada vez mais encurralado. Ele havia recebido informações de seu contato sobre os avanços das investigações de Márcio. Cada detalhe o deixava mais furioso e mais desesperado. Em uma reunião clandestina com um antigo conhecido, ele deixou clara sua intenção de neutralizar qualquer ameaça. Eu preciso que você mantenha um olho em Augusto, o investigador que meu irmão contratou. Quero saber tudo o que ele está descobrindo. E, se necessário, quero que ele desapareça. O homem assentiu sem fazer perguntas. Cláudio sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não via outra saída. No mesmo dia, Augusto decidiu fazer uma visita surpresa a Márcio para entregar novas informações. Ao entrar na casa, percebeu o clima tenso. Márcio o recebeu no escritório, enquanto Flávia permanecia por perto, curiosa e apreensiva. Tenho algo importante para mostrar, disse Augusto. Colocando um envelope sobre a mesa, Márcio abriu rapidamente e ficou em silêncio ao examinar o conteúdo. São registros bancários de Cláudio. Ele fez vários pagamentos significativos a um homem chamado Roberto Souza pouco antes. E logo depois do acidente de Eliane, esse homem era um conhecido solucionador de problemas. Tudo indica que Cláudio contratou Roberto para garantir que o acidente acontecesse. As palavras de Augusto caíram como uma bomba. Márcio sentiu o sangue ferver. Por anos, ele lutou para aceitar a perda de Eliane como um acidente trágico. Agora, as evidências indicavam que aquilo não foi um acaso, mas sim um ato deliberado. Ele matou minha esposa e tentou destruir minha família, disse Márcio, com a voz carregada de raiva. Flávia segurou o braço do pai, tentando acalmá-lo. Nós vamos provar isso, mas você precisa manter a calma. Ele já perdeu, pai. Só precisamos de mais tempo para derrubá-lo completamente. Cláudio, por outro lado, começava a perder o controle. Seu contato informou que Augusto estava se aproximando da verdade. A pressão era insuportável. Ele decidiu confrontar Márcio novamente, desta vez em um esforço para assustá-lo e ganhar tempo. Chegou sem avisar, invadindo o escritório com passos firmes. Márcio, que estava revisando os documentos de Augusto, levantou-se imediatamente, surpreso pela visita inesperada. O que você quer, Cláudio? Perguntou Márcio, cruzando os braços. Quero que você pare com essa palhaçada, Márcio. Você está arruinando nossa família, nossa reputação. Tudo isso por causa de uma garota que você mal conhece e de um acidente que aconteceu há décadas.
As palavras de Cláudio foram um erro. Márcio avançou sobre ele, furioso, apontando um dedo acusador. Essa garota é minha filha. E o acidente não foi um acidente. Foi. Você esteve lá. Você sabe o que aconteceu com Eliane. E eu vou provar que você teve algo a ver com isso. Cláudio tentou se defender, mas sua postura vacilou. Ele sabia que estava sendo pressionado além do que podia suportar. Antes de sair, lançou um olhar ameaçador a Márcio. Você vai se arrepender disso, irmão. Flávia, que observava a cena de longe, sentiu o impacto do confronto. Quando Cláudio foi embora, ela entrou na sala para falar com o pai. Ele está nervoso, pai. Isso significa que ele sabe que estamos perto da verdade. Sim, mas isso o torna ainda mais perigoso. Precisamos ser cuidadosos, Flávia. Naquela noite, Cláudio colocou seu plano em ação. Ele contratou Roberto Souza mais uma vez, desta vez para dar um aviso a Augusto. Roberto era um homem de métodos brutais, e Cláudio sabia que ele não teria escrúpulos em usar violência se necessário. Enquanto isso, Augusto continuava sua investigação sem saber que estava sendo seguido. Ele visitou um antigo mecânico que havia trabalhado no carro de Eliane antes do acidente. O mecânico confirmou que o veículo estava em perfeitas condições na época, o que descartava qualquer falha técnica como causa do desastre. Então foi interferência externa, pensou Augusto em voz alta, anotando os detalhes. Pouco depois de sair da oficina, Augusto notou um carro suspeito o seguindo. Ele tentou manter a calma, mas seu instinto policial o alertava de que estava em perigo. Decidiu fazer um desvio estratégico, entrando em uma rua movimentada e estacionando em um local público. Roberto, percebendo que havia sido identificado, recuou por enquanto. De volta à casa de Márcio, Flávia sentia-se cada vez mais envolvida na investigação. Ela começou a revisar os documentos com mais frequência, conectando os pontos entre as descobertas de Augusto e as informações sobre Cláudio. Apesar do medo, ela se sentia mais próxima de sua mãe, como se estivesse honrando sua memória ao buscar justiça. Márcio, por sua vez, não conseguia descansar. Cada novo detalhe sobre o envolvimento de Cláudio o enchia de uma fúria que ele lutava para controlar. Ele sabia que o confronto final estava próximo. E precisava estar preparado, Cláudio. Por outro lado, estava prestes a perder o controle. Sua paranoia crescia a cada dia, e ele começou a cometer erros. Em um momento de desespero, ligou para Márcio no meio da noite. Márcio, pare com isso. Você não sabe o que está fazendo. Está brincando com fogo. Não. Cláudio, quem brincou com fogo foi você, há 25 anos. Agora você vai enfrentar as consequências. Cláudio desligou sem responder, jogando o telefone na parede. Ele sabia que estava encurralado, mas não estava disposto a desistir sem lutar. Na manhã seguinte, Augusto chegou à casa de Márcio com um semblante sério, mas determinado. O investigador havia passado a noite analisando os últimos eventos e estava certo de que a situação estava chegando a um ponto crítico. Márcio o recebeu no escritório, com Flávia já posicionada ao lado do pai. Ela estava cada vez mais envolvida nas investigações, determinada a ajudar. Márcio, Flávia, preciso avisá-los que estão jogando um jogo perigoso. Começou Augusto, colocando uma pasta cheia de documentos sobre a mesa. Ontem à noite, percebi que estava sendo seguido. Não sei quem foi, mas estou certo de que Cláudio está por trás disso. Ele sabe que estamos perto de expor a verdade. Márcio balançou a cabeça. Furioso, mas não surpreso. Ele sabia que o irmão não desistiria tão facilmente. Isso só prova que estamos no caminho certo, o que você descobriu. Augusto abriu a pasta e puxou algumas fotos e relatórios. Encontrei uma testemunha importante, um ex-funcionário da fazenda de Cláudio na época do acidente. Ele afirmou que, na noite do ocorrido, viu Cláudio saindo em alta velocidade com um carro preto. O mesmo descrito por outras testemunhas na cena do acidente. Além disso, o mecânico que revisou o carro de Eliane confirmou que o veículo estava em perfeitas condições. Ou seja, o acidente foi provocado. Flávia apertou o pingente em suas mãos. Sentindo o peso das descobertas, a verdade parecia cada vez mais próxima, mas também mais assustadora. E tem mais, continuou Augusto. Os registros bancários que mencionei antes mostram que Cláudio fez pagamentos regulares a Roberto Souza.
Um conhecido criminoso, esse homem está diretamente ligado à sabotagem de veículos e outros serviços clandestinos. Isso conecta Cláudio diretamente ao acidente. Márcio se levantou abruptamente, incapaz de conter a raiva. Então é isso. Ele mandou sabotar o carro de Eliane. Ele matou minha esposa e destruiu nossa família. Pai. Flávia se aproximou tentando acalmá-lo. Eu sei que é difícil, mas precisamos pensar no próximo passo. Ele ainda não foi responsabilizado. Márcio respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ele sabia que Flávia estava certa. Enquanto isso, Cláudio estava cada vez mais paranoico. Ele já não confiava nem em seus próprios aliados. Roberto Souza, o homem que ele contratou para intimidar Augusto, o informou que o investigador era mais esperto do que parecia. Esse cara não é fácil de lidar, Cláudio. Ele percebeu que estava sendo seguido. Se você quer que eu o elimine, vai custar mais. Cláudio ficou em silêncio por alguns instantes, antes de responder com frieza. Não quero que ele desapareça. Ainda não. Só quero que ele pare de investigar. Faça o que for necessário para assustá-lo, mas sem chamar atenção. Roberto concordou, mas ele mesmo começava a duvidar da eficácia de Cláudio. O irmão de Márcio parecia estar perdendo o controle. Naquela tarde, Márcio decidiu confrontar Cláudio mais uma vez. Ele sabia que o irmão não admitiria facilmente, mas queria observar suas reações. Chamou Flávia para acompanhá-lo, pois sabia que sua presença traria um peso emocional que Cláudio não poderia ignorar. Eles chegaram à mansão de Cláudio sem avisar. O mordomo os recebeu com hesitação, mas não teve como negar a entrada. Quando Cláudio apareceu na sala de estar, seu rosto se contorceu em uma expressão de surpresa e irritação. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, tentando manter a compostura. "Viemos buscar respostas", disse Márcio com firmeza. Ele segurava uma cópia dos documentos de Augusto, mas não os mostrou imediatamente. "Respostas sobre o quê? Você está se agarrando a fantasias, irmão." Márcio deu um passo à frente, apontando o dedo para Cláudio. "Você esteve no local do acidente. Sabemos que mandou sabotar o carro de Eliane. Temos testemunhas, registros bancários, tudo apontando para você." Cláudio empalideceu, mas tentou manter a postura. "Você não tem nada. Tudo isso são especulações. Não há prova alguma contra mim." Foi então que Flávia interveio, sua voz firme, mas carregada de emoção. "Por que você fez isso, Cláudio? Você tirou minha mãe de mim? Você destruiu a nossa família? Por quê?" Cláudio olhou para ela, visivelmente abalado. Por um momento, parecia que ele iria confessar, mas rapidamente recuperou sua máscara de arrogância. "Vocês não sabem o que estão dizendo. Estão desesperados, buscando culpados onde não existem." Márcio o encarou por mais alguns instantes, mas percebeu que não adiantaria forçar uma confissão ali. Ele e Flávia saíram da mansão com a sensação de que estavam lidando com alguém prestes a explodir. Nos dias seguintes, Cláudio intensificou seus esforços para encobrir suas ações. Ele tentou subornar Augusto, mas o investigador recusou categoricamente. Roberto Souza, por sua vez, começou a agir de forma mais agressiva, enviando ameaças veladas para Augusto e até mesmo para Márcio. Certa noite, Flávia recebeu uma ligação anônima que a deixou apavorada. "Se você continuar ajudando seu pai, vai se arrepender. Fique fora disso." Ela desligou imediatamente e correu para contar a Márcio. Ele, furioso, reforçou a segurança da casa e ordenou que Augusto investigasse a origem da ligação. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente tensão. Na casa de Márcio, a segurança havia sido reforçada. Guardas particulares monitoravam o local 24 horas por dia, e Flávia agora evitava sair desacompanhada. A ligação anônima que recebera ainda ecoava em sua mente. A ameaça era clara. Sua vida estava em risco. Márcio, por sua vez, estava mais determinado do que nunca. Sentado no escritório, revisava os documentos de Augusto com atenção, tentando identificar qualquer detalhe que pudesse acelerar a queda de Cláudio. Flávia entrou na sala e sentou-se ao lado dele, segurando uma xícara de café. "Pai, você acha que ele vai tentar fugir?" perguntou, quebrando o silêncio. Márcio olhou para ela, refletindo por um momento. "Se ele perceber que estamos perto de expô-lo?" "É provável. Cláudio sempre foi um covarde. Quando as coisas ficam difíceis, ele escolhe o caminho mais fácil."
Flávia assentiu, mas sua expressão mostrava preocupação. A ideia de que Cláudio pudesse escapar sem enfrentar a justiça a deixava inquieta. Enquanto isso, na mansão de Cláudio, o ambiente era de caos. Ele estava cada vez mais paranoico, andando de um lado para o outro em seu escritório, enquanto falava ao telefone com Roberto Souza. Eu preciso sair do país. Isso está indo longe demais. Márcio não vai parar até me destruir. Do outro lado da linha, Roberto sugeriu um plano rápido e discreto. Ele organizaria documentos falsos e um voo particular para que Cláudio pudesse deixar o Brasil em menos de 48 horas. Mas isso vai custar caro, Cláudio, muito caro. Eu não me importo com o preço, faça o que for necessário. Após desligar, Cláudio abriu uma gaveta e retirou um maço de dinheiro, preparando-se para pagar pelo plano de fuga. Ele sabia que não podia mais adiar. O cerco estava se fechando e ele precisava sair antes que fosse tarde demais. Enquanto Cláudio organizava sua fuga, Augusto seguia uma nova pista. Um antigo funcionário da empresa de segurança que Cláudio contratara revelou detalhes sobre movimentações suspeitas na conta dele, transferências recentes para uma empresa fictícia. Levantaram ainda mais suspeitas. Augusto compartilhou as informações com Márcio, que imediatamente percebeu o que aquilo significava. Ele está tentando fugir, disse Márcio, apertando os punhos. Sim, confirmou Augusto. E temos que agir rápido. Vou notificar as autoridades para monitorarem os aeroportos e as fronteiras. Márcio concordou, mas sabia que precisavam de mais evidências para garantir a prisão de Cláudio. Ele olhou para Flávia, que o observava com uma mistura de preocupação e determinação. Filha, nós não podemos deixar que ele escape. Não depois de tudo que ele fez. E não vamos, pai. Estamos juntos nessa, respondeu ela, segurando a mão dele com firmeza. Naquela noite, Márcio e Flávia revisaram novamente os arquivos de Augusto. Entre as informações, encontraram uma pista crucial, um endereço associado à conta bancária que Cláudio usava para movimentar dinheiro. Decidiram investigar o local com Augusto. Apesar dos riscos, chegaram ao endereço na manhã seguinte. Era um escritório discreto, localizado em um prédio antigo no centro de São Paulo. Dentro, encontraram registros que conectavam Cláudio diretamente ao pagamento feito a Roberto Souza na noite do acidente de Eliane. Márcio sentiu um misto de fúria e alívio. Finalmente, tinham provas concretas. Isso é o suficiente para prendê-lo, disse Augusto, enquanto fotografava os documentos. Então vamos fazer isso, respondeu Márcio, antes que ele tenha chance de fugir. Cláudio, por outro lado, estava em sua mansão, finalizando os preparativos para sua fuga. Ele olhou pela janela, observando o jardim pela última vez. Sabia que talvez nunca mais voltasse àquele lugar. É isso. Acabou, murmurou para si mesmo, tentando convencer-se de que estava tomando a decisão certa. Mas antes que pudesse sair, a campainha tocou. Era Roberto, trazendo os documentos e as instruções finais para a fuga. Seu voo está marcado para amanhã à noite. Você precisa estar no hangar privado do aeroporto às 22 horas. Não leve nada que chame atenção, disse Roberto, entregando os papéis. Cláudio assentiu, nervoso. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Enquanto isso, Márcio e Augusto já haviam acionado as autoridades, com as novas evidências em mãos. Conseguiram emitir um mandado de prisão contra Cláudio. Agora, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse capturado. Na manhã seguinte, Flávia recebeu a notícia de que Cláudio havia deixado a mansão. Márcio imediatamente suspeitou de uma tentativa de fuga. Ele está tentando escapar, disse Márcio, pegando o telefone para ligar para Augusto. Augusto, que já estava monitorando o aeroporto, confirmou que Cláudio havia reservado um hangar privado. Ele imediatamente organizou uma equipe para interceptá-lo, antes que ele pudesse embarcar. Naquela noite, Cláudio chegou ao hangar, acompanhado por Roberto. O local estava silencioso, exceto pelo som distante dos aviões. Cláudio respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Ele sabia que, se conseguisse sair dali, estaria a salvo. Mas antes que pudesse entrar no avião, sirenes ecoaram pelo local. Viaturas cercaram o hangar e agentes armados bloquearam todas as saídas. Cláudio tentou correr, mas foi rapidamente imobilizado por 2 policiais. Cláudio Almeida, você está preso,
disse um dos agentes enquanto colocava as algemas em seus pulsos. Cláudio gritou, protestando, mas sabia que havia perdido. Ele foi levado para uma viatura, enquanto Márcio e Flávia recebiam a notícia de sua captura. Na delegacia, Cláudio sentou-se com o rosto coberto de suor e uma expressão de derrota. Algemado, ele evitava olhar para os policiais que o cercavam. Márcio chegou pouco depois, acompanhado de Flávia e Augusto. Ao ver o irmão naquele estado, Márcio sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Aquele homem, que compartilhava o mesmo sangue, havia causado tanto sofrimento. Cláudio Almeida, começou o delegado, sentando-se à frente do suspeito. Você está preso sob acusação de tentativa de homicídio, conspiração e sabotagem que resultaram no acidente da senhora Eliane Martins. Temos evidências suficientes para sustentar o caso. Tem algo a dizer. Cláudio manteve o silêncio. Seus olhos estavam fixos no chão, mas sua mente estava em uma luta constante entre o orgulho e a realidade. Márcio deu um passo à frente, aproximando-se da mesa. Por quê, Cláudio? Por que você fez isso? Ela era minha esposa. Ela estava grávida da minha filha. Você destruiu tudo. Cláudio levantou a cabeça lentamente, encarando o irmão com olhos cheios de amargura. Porque você tinha tudo. Sempre teve tudo. Márcio, Eliane, a empresa, a atenção da família. Tudo o que eu sempre quis. Você tomou de mim. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Mas naquele dia, eu perdi o controle. A confissão, ainda que não oficial, caiu como um peso na sala. Flávia, que estava ao lado de Márcio, sentiu o coração apertar. Era difícil imaginar que alguém pudesse cometer tamanha atrocidade por inveja e ressentimento. E minha mãe? Perguntou Flávia, com a voz firme, mas carregada de emoção. Você sabe o que aconteceu com ela depois do acidente? Por que o corpo nunca foi encontrado? Cláudio desviou o olhar, parecendo incomodado. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu fui embora, não vi mais nada. Márcio apertou os punhos, controlando a raiva. Ele sabia que o irmão estava mentindo ou escondendo algo. Isso ainda não acabou, Cláudio, disse Márcio, antes de sair da sala com Flávia e Augusto. Nos dias seguintes, a investigação continuou. Augusto concentrou seus esforços em encontrar pistas que pudessem explicar o que realmente aconteceu com Eliane após o acidente. Uma nova testemunha surgiu. Um homem idoso que vivia perto da estrada onde o carro caiu há 25 anos. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem, disse o homem, com uma voz trêmula. Eu ouvi o barulho do carro caindo e corri até lá. Havia fogo, mas consegui ver alguém tirando uma mulher do veículo antes que as chamas aumentassem. Essa revelação foi suficiente para reacender a esperança de Márcio e Flávia. Se Eliane havia sido resgatada, onde ela estava agora? E por que nunca entrou em contato, enquanto investigavam mais a fundo? Augusto descobriu uma pista importante. Registros médicos de uma mulher admitida em um hospital rural no mesmo período do acidente. O nome era falso, mas a descrição física batia com a de Eliane. Além disso, os registros mostravam que a mulher estava grávida e sofreu um parto prematuro devido aos ferimentos. Márcio e Flávia ouviram as informações com o coração apertado. Era possível que Eliane tivesse sobrevivido ao acidente e dado à luz antes de desaparecer completamente. Isso explica como você foi encontrada, Flávia, disse Márcio, com os olhos marejados. Mas precisamos descobrir o que aconteceu com sua mãe depois disso. As buscas levaram Márcio e Flávia a uma pequena cidade no interior de São Paulo. Onde o hospital mencionado por Augusto havia funcionado, o prédio agora estava abandonado, mas alguns ex-funcionários ainda viviam na região. Um deles, uma enfermeira aposentada chamada Dona Lúcia, lembrou-se de detalhes importantes. Sim, lembro de uma mulher jovem que chegou aqui muito machucada. Ela estava grávida e teve o bebê prematuro. Ficou aqui por alguns dias, mas depois desapareceu. Não sabemos para onde foi. Márcio agradeceu à mulher, mas sua frustração crescia. Cada resposta parecia trazer novas perguntas. Onde Eliane estava agora? Por que nunca procurou por ele ou por Flávia? Enquanto isso, na delegacia, Cláudio permanecia em silêncio sobre o que sabia, mas a confissão parcial que havia dado já era suficiente para mantê-lo preso. Márcio sabia que não podia contar com a cooperação do irmão,
e decidiu seguir em frente com as investigações por conta própria. Augusto, por sua vez, encontrou outra pista. Uma testemunha que afirmava ter visto Eliane embarcando em um ônibus na região poucos dias após sair do hospital. A testemunha descreveu uma mulher confusa, que parecia não lembrar quem era. Isso abriu a possibilidade de que Eliane tivesse perdido a memória devido ao trauma do acidente. Se isso for verdade, ela pode estar em qualquer lugar, disse Augusto. Flávia olhou para o pai, tentando absorver a magnitude do que isso significava. Pai, ela pode estar viva, mas como vamos encontrá-la depois de tanto tempo? Márcio segurou a mão de Flávia, sentindo o peso da responsabilidade. Nós vamos encontrá-la, filha. Não importa quanto tempo leve. Enquanto Márcio e Flávia intensificavam as buscas por Eliane, na delegacia, Cláudio enfrentava o peso crescente de suas ações. As acusações contra ele se consolidavam, e os detetives não davam trégua. Cada dia atrás das grades parecia mais sufocante, e a solidão começava a corroer sua confiança. Do lado de fora, Márcio continuava a articular novas estratégias com Augusto. O investigador acabara de obter acesso a arquivos adicionais, incluindo relatórios médicos e fotografias antigas relacionadas à possível estadia de Eliane no hospital do interior. Márcio, temos uma nova pista, disse Augusto, colocando um envelope sobre a mesa do escritório. Descobri que Eliane foi atendida por um médico chamado Deorre, Luiz Ferraz. Ele ainda vive na cidade onde o hospital estava localizado e pode nos ajudar. Márcio assentiu, já preparando-se mentalmente para a viagem. Flávia, sentada ao lado, demonstrava impaciência e ansiedade. Se esse médico a tratou, ele pode nos dizer o que aconteceu depois. Precisamos falar com ele o mais rápido possível, disse Flávia. Enquanto isso, Cláudio começava a sentir o cerco se fechar. Ele sabia que Márcio estava próximo de descobrir toda a verdade, e isso o deixava inquieto. Durante um interrogatório, o delegado pressionou-o novamente sobre sua participação no acidente de Eliane. Você já admitiu estar no local, Cláudio. Não há como negar isso. Sabemos que você teve um papel importante naquele dia. Por que não facilita as coisas e conta a verdade? Cláudio evitava olhar para o delegado. Apesar da pressão, permanecia em silêncio. Ele sabia que a verdade completa o condenaria para sempre. Mas, em um momento de fraqueza, deixou escapar algo que chamou a atenção dos investigadores. Vocês não sabem como ela escapou. Nem eu sabia, até meses depois. O delegado inclinou-se à frente, com interesse renovado. Como assim? O que você quer dizer com isso? Cláudio fechou a boca imediatamente, percebendo o erro. Sua respiração acelerou, e ele desviou o olhar. Mas a frase já havia despertado suspeitas. Márcio e Flávia chegaram à pequena cidade onde o Dr. Luiz Ferraz residia, a casa dele. Modesta, ficava em uma rua tranquila. Ao serem recebidos, Márcio foi direto ao ponto. Dr. Luiz, somos da família de Eliane Martins. Sabemos que ela esteve sob seus cuidados no hospital onde você trabalhava. Precisamos saber o que aconteceu com ela. O médico, agora aposentado, demonstrou surpresa e desconforto com a visita. Sim, eu me lembro dela. Foi um caso complicado. Ela chegou em estado crítico, mas conseguimos estabilizá-la. Ela deu à luz uma menina prematura, mas depois disso, desapareceu. Márcio trocou olhares com Flávia, que sentiu um aperto no peito ao ouvir sobre o parto. Dr. Luiz, o senhor sabe como ela desapareceu? Alguém a ajudou. O médico hesitou antes de responder. Eu lembro de um homem que veio visitá-la. Ele parecia preocupado, mas não era um parente. No dia seguinte à visita dele, ela desapareceu. Não tenho mais informações. Esse homem, o senhor lembra o nome dele? Perguntou Márcio ansioso. Não lembro do nome, mas ele tinha uma marca no rosto, como uma cicatriz próxima ao queixo. Nunca mais o vi. De volta à delegacia, os investigadores usavam a declaração de Cláudio para traçar novas teorias. A referência ao desaparecimento de Eliane, meses após o acidente, levantava questões importantes. Um dos detetives sugeriu que talvez Cláudio soubesse mais do que estava admitindo. Precisamos pressioná-lo, disse o delegado. Ele está escondendo algo. Ao mesmo tempo, Augusto conectava as informações obtidas com o médico às pistas mais recentes.
A descrição do homem que visitou Eliane parecia corresponder a Roberto Souza, o mesmo homem que Cláudio contratou para sabotar o carro dela. Márcio e Flávia ficaram chocados com a possibilidade. Se esse homem estava envolvido no desaparecimento dela, isso significa que Cláudio pode saber muito mais do que está dizendo, afirmou Márcio. Eu acredito que sim, respondeu Augusto. Precisamos fazer com que ele fale. Na prisão, Cláudio começou a demonstrar sinais de desgaste emocional. O isolamento e a pressão constante dos interrogatórios o estavam levando ao limite. Durante uma conversa com seu advogado, ele finalmente mostrou um vislumbre de arrependimento. Talvez eu devesse contar o que sei. Talvez seja melhor acabar com isso. O advogado o olhou com ceticismo. Cláudio, se você cooperar, pode ser possível negociar uma redução na pena. Mas precisa ser sincero. Cláudio fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir entre a lealdade ao próprio ego e a chance de redenção. Enquanto isso, Márcio e Flávia voltaram para casa com sentimentos mistos. A busca por Eliane parecia estar mais próxima de uma solução, mas as novas revelações também trouxeram incertezas. Flávia sentou-se no jardim, observando o céu estrelado, enquanto Márcio se aproximava. Pai, você acha que ela está viva? Perguntou. Com a voz baixa, Márcio suspirou, sentando-se ao lado dela. Quero acreditar que sim, ela era uma mulher forte. Se alguém podia sobreviver a algo assim, era sua mãe. Flávia assentiu, segurando o pingente dourado em suas mãos. Eu sinto que estamos perto, mas... E se for tarde demais? Não é tarde. Filha, nunca é tarde para tentar corrigir o passado. A manhã seguinte começou com uma energia inquieta. Márcio e Flávia estavam no escritório, revisando todas as informações que haviam reunido até aquele momento. As peças começavam a se encaixar, mas ainda faltava a resposta para a pergunta mais importante. Onde estava Eliane? Enquanto isso, na delegacia, Cláudio finalmente concordou em falar. Após dias de silêncio e crescente pressão, ele cedeu, motivado tanto pelo medo da pena quanto pelo peso da própria culpa. O delegado e os detetives estavam prontos para o interrogatório, e Márcio foi convidado a participar como ouvinte. Quando Cláudio foi levado para a sala de interrogatório, ele parecia mais abatido do que nunca. Sentado à mesa, evitava olhar para o irmão. Está disposto a cooperar agora, Cláudio? Perguntou o delegado, com tom firme. Cláudio respirou fundo antes de começar. Sim, mas vocês precisam entender. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Não era para ela morrer. Márcio interrompeu, sua voz carregada de raiva. Não era para ela morrer. Você mandou sabotar o carro dela, Cláudio. Ela estava grávida da minha filha. O que você esperava que acontecesse? Cláudio finalmente olhou para o irmão. Seu rosto estava tomado por uma mistura de remorso e defesa. Eu só queria assustá-la, fazer com que ela percebesse que você não era tão perfeito assim, mas ela fugiu, Márcio. Ela sobreviveu. Eu soube disso meses depois, quando Roberto Souza veio me procurar. Ele disse que a tirou do carro antes que fosse tarde demais. As palavras de Cláudio fizeram Márcio congelar. Era a confirmação que ele esperava, mas também trouxe novas dúvidas. E depois, onde ela está? Cláudio balançou a cabeça. Eu não sei. Roberto me disse que ela estava confusa, que não lembrava de muita coisa. Ele a deixou em um hospital, mas nunca me contou qual, eu juro. Eu não sei mais nada. Enquanto Márcio processava as informações, Augusto estava em campo, investigando a conexão entre Roberto Souza e o desaparecimento de Eliane. Ele conseguiu localizar um contato de Roberto, um antigo comparsa que havia trabalhado com ele na época. O homem, inicialmente relutante, acabou fornecendo uma informação crucial. Roberto levou uma mulher para uma clínica psiquiátrica em Minas Gerais. Ela estava desorientada, sem memória. Ele disse que era melhor deixá-la lá do que correr o risco de ela aparecer de novo. Augusto imediatamente compartilhou a informação com Márcio, que ficou em choque ao ouvir sobre a possibilidade de Eliane estar viva, mas internada em uma clínica. Então ela pode estar lá esse tempo todo, sozinha, sem saber quem é, disse Márcio, com a voz embargada. Flávia colocou a mão no ombro dele. Pai, precisamos ir até lá. Precisamos saber. No dia seguinte, Márcio,
Flávia e Augusto partiram para Minas Gerais. A viagem foi longa e silenciosa, cada um perdido em seus pensamentos. Quando finalmente chegaram à clínica, foram recebidos por uma enfermeira idosa que trabalhava no local há décadas. Vocês disseram que estão procurando por alguém que foi internado há muitos anos? Perguntou a mulher, folheando um antigo registro. Sim, Eliane Martins, respondeu Márcio, ansioso. A enfermeira franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar. Após alguns minutos, ela levantou os olhos, surpresa. Eu me lembro dela. Chegou aqui muito confusa, sem documentos, sem saber quem era. A chamávamos de Dona Lia. Ela ficou conosco por alguns anos, mas um dia foi embora. Disseram que foi acolhida por uma família que a levou para outro lugar. Márcio sentiu o coração apertar. Estava mais perto da verdade, mas ainda não tinha encontrado Eliane. Vocês têm algum registro dessa família? Algum contato? A enfermeira balançou a cabeça. Infelizmente não, mas me lembro de que eles disseram que iriam para uma cidade próxima, chamada Carmo do Rio Claro. Talvez ainda consigam encontrá-la lá. Enquanto isso, Cláudio, ainda preso, começava a perceber o alcance de suas ações. Sentado em sua cela, ele refletia sobre as escolhas que o levaram àquele ponto. Pela primeira vez em anos, parecia genuinamente arrependido. Márcio e Flávia seguiram para Carmo do Rio Claro, com Augusto acompanhando-os de perto. A pequena cidade era tranquila. Com ruas de paralelepípedo e moradores amigáveis, perguntaram em lojas, padarias e igrejas, até que uma mulher finalmente reconheceu o nome. Ah, Dona Lia, sim, lembro dela. Morou aqui por um tempo, uma pessoa muito boa, mas sempre meio distante. Ela costumava trabalhar como costureira. O coração de Márcio disparou. Estavam mais perto do que nunca. Você sabe onde ela está agora? A mulher hesitou. Infelizmente não, mas acho que a última pessoa com quem ela teve contato foi Dona Cida, uma senhora que mora ali na esquina. Talvez ela saiba mais. Ao chegarem na casa de Dona Cida, foram recebidos por uma idosa simpática que ficou surpresa com a visita inesperada. Após explicarem o motivo da busca, ela sorriu suavemente. Ah, Lia, uma boa alma. Ela ficou aqui por um tempo, mas sempre dizia que precisava continuar se movendo, como se tivesse medo de ser encontrada. Acho que no fundo ela sabia que alguém estava procurando por ela. Márcio sentiu as lágrimas escorrerem. Por anos, ele havia procurado por Eliane, e agora sentia que estava a um passo de finalmente encontrá-la. E onde ela foi, Dona Cida, por favor, me diga. A mulher apontou para um pequeno vilarejo a poucos quilômetros dali. Ela foi para lá. Disse que era um lugar onde poderia recomeçar. A estrada sinuosa que levava ao pequeno vilarejo parecia interminável. Márcio, Flávia e Augusto estavam em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. A ansiedade era palpável. Márcio olhava fixamente para a estrada à sua frente, apertando o volante como se isso pudesse acelerar o tempo. Flávia segurava o pingente dourado em suas mãos, passando os dedos pela gravação na parte de trás, como fazia sempre que estava nervosa. Pai, você acha que ela vai lembrar de nós? Perguntou Flávia, quebrando o silêncio. Sua voz estava carregada de incerteza e esperança. Márcio respirou fundo antes de responder. Não sei, filha, mas o que importa é que estamos perto. Não importa o que encontrarmos. Vamos lidar com isso juntos. Augusto, sentado no banco de trás, interveio. Independente de como ela esteja, o importante é que vocês terão respostas. Isso é o que buscamos desde o início. Flávia assentiu, mas a inquietação em seu peito não diminuía. Estavam prestes a enfrentar o que poderia ser o momento mais importante de suas vidas, e ela sabia que nada poderia prepará-los completamente. O vilarejo era pequeno e simples, com casas de fachadas coloridas e uma praça central onde algumas crianças brincavam sob o olhar atento de suas mães. O som de pássaros e conversas tranquilas dominava o ambiente. Ao estacionarem o carro, Márcio desceu primeiro. Observando o lugar com um olhar atento, ele sabia que, de alguma forma, a vida de Eliane poderia estar ali, escondida entre aquelas ruas silenciosas. Vamos perguntar, sugeriu Flávia, indicando um grupo de senhoras sentadas em frente a uma loja de artesanato. Eles se aproximaram, e Márcio tomou a iniciativa. Com licença, estamos procurando uma mulher chamada Lia.
Ela pode ter morado aqui nos últimos anos. Uma das senhoras franziu o senho, como se tentasse puxar pela memória. Lia. Ah, sim, claro. Ela mora na casinha amarela no fim da rua, uma mulher muito gentil. Vive sozinha, mas às vezes ajuda as pessoas daqui com costuras e pequenos consertos. Márcio trocou um olhar com Flávia. Era isso. Estavam a poucos metros de reencontrar Eliane. A casinha amarela era simples, com janelas de madeira pintadas de branco e um pequeno jardim repleto de flores. No portão, havia uma placa artesanal com o nome Lia. Márcio parou na entrada, observando o lugar. Ele sentiu o coração disparar. Flávia, ao seu lado, segurou seu braço, tentando transmitir coragem. Augusto ficou alguns passos atrás, respeitando o momento da família. Pronto? Perguntou Flávia, sua voz baixa, mas firme. Márcio assentiu e deu um passo à frente. Batendo na porta suavemente, eles ouviram o som de passos leves do lado de dentro e, em seguida, uma voz suave respondeu: "Pode entrar." Com o coração na garganta, Márcio abriu a porta lentamente. A cena que encontrou o fez congelar por um momento. Sentada em frente a uma máquina de costura, uma mulher trabalhava concentrada, suas mãos movendo o tecido com cuidado. Seus cabelos estavam grisalhos, mas seu rosto ainda guardava traços familiares. Márcio sentiu uma onda de emoções avassaladoras: alegria, alívio, tristeza e esperança. "Lia", ele chamou, com a voz embargada. A mulher levantou os olhos, surpresa, ao ver Márcio e Flávia. Sua expressão mudou, por um momento. Pareceu confusa, como se estivesse tentando entender quem eram aquelas pessoas. Mas então, algo em sua memória despertou. Seus olhos se encheram de lágrimas, e sua mão foi instintivamente ao peito. "Márcio", ela murmurou, quase inaudível. Márcio deu um passo à frente, incapaz de conter as lágrimas. "É você, Eliane. Eu sabia que você estava viva." Eliane permaneceu imóvel, olhando para ele como se estivesse vendo um fantasma. Em seguida, seus olhos se voltaram para Flávia. Ela parecia ainda mais confusa, mas, ao mesmo tempo, havia algo familiar na jovem. "Você é minha filha?" perguntou, sua voz tremendo. Flávia não conseguiu responder de imediato. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela assentia. "Sim, mãe, sou eu. Esperei a vida toda para conhecer você." Eliane abriu os braços e Flávia correu para abraçá-la. O momento foi carregado de emoção. Márcio observava em silêncio, sentindo que, finalmente, a família que ele pensou ter perdido para sempre estava se reconstruindo. Depois de alguns minutos de silêncio e abraços emocionados, todos se sentaram na pequena sala de estar. Eliane ofereceu água e café, mas seus movimentos eram hesitantes. Ainda parecia estar processando o que estava acontecendo. "Eu nem sei por onde começar", disse Eliane, olhando para as mãos que descansavam sobre o colo. "Depois do acidente, perdi tudo. Perdi, inclusive a memória, por muito tempo. Não sabia quem eu era. As pessoas me chamavam de Lia porque eu mesma não conseguia me lembrar do meu nome verdadeiro." Márcio segurou a mão dela com cuidado. "O importante é que você está aqui agora. Podemos reconstruir o que foi perdido." Eliane olhou para Flávia. Com os olhos marejados. "Você cresceu. Sempre sonhei em ver como você seria, mas nunca achei que teria essa chance. E eu sempre sonhei em conhecer você", respondeu Flávia. "Passei a vida inteira com esse pingente, imaginando quem você era." Eliane sorriu, tocando o pequeno objeto nas mãos da filha. "Eu nunca imaginei que ele pudesse nos trazer de volta uns aos outros." Ao longo da tarde, Eliane começou a contar mais detalhes sobre o que aconteceu após o acidente. Ela lembrou-se de flashes, o carro em chamas, alguém a carregando para longe, o hospital. Mas o período na clínica psiquiátrica era um borrão em sua memória. "Lembro de sentir que alguém me procurava, mas eu tinha medo, não sabia quem era, nem se poderia confiar." Márcio assentiu, compreendendo o trauma que ela havia vivido. "Não importa mais o que aconteceu, agora estamos juntos, e isso é o que importa." Augusto, que observava tudo com discrição, interveio. "Eliane, você pode não se lembrar de tudo, mas sua história pode ajudar a justiça a punir quem causou isso.
Cláudio confessou parte do que fez, mas precisamos da sua ajuda para fechar esse capítulo. Eliane assentiu, mas a ideia de enfrentar Cláudio a deixava visivelmente abalada. Márcio percebeu isso e segurou suas mãos. Você não precisa fazer isso sozinha. Estamos aqui com você, Eliane. Não vamos deixar que ele machuque você novamente. Naquela noite, enquanto Eliane descansava em um pequeno quarto da casa, Márcio e Flávia ficaram na sala, conversando em voz baixa, pela primeira vez em décadas. Havia um sentimento de alívio, mas também de expectativa. Pai, será que ela vai conseguir se lembrar de tudo? De como era antes do acidente? Perguntou Flávia. Não importa quanto tempo leve, Flávia. O importante é que ela está aqui. O resto virá com o tempo. Flávia assentiu, olhando para o quarto onde Eliane dormia pela primeira vez. Sentia que sua família estava completa. A manhã seguinte trouxe um ar de serenidade à pequena casa no vilarejo. Eliane acordou cedo, mas passou algum tempo sentada no jardim, observando as flores que ela mesma havia plantado. Seus pensamentos estavam embaralhados, mas uma coisa era clara: a presença de Márcio e Flávia parecia devolver um pouco da paz que ela pensava ter perdido para sempre. Márcio se juntou a ela, carregando 2 xícaras de café. Você sempre gostou de flores, ele comentou, sentando-se ao lado dela. Eliane sorriu. Elas são simples, mas trazem vida. Não é, acho que por muito tempo, elas foram minha única companhia. Márcio a observou por um momento, sentindo o peso de tudo o que ela havia suportado. Ele sabia que o reencontro era apenas o começo. Ainda havia feridas abertas, e enfrentar Cláudio seria uma parte essencial para que todos seguissem em frente. Você está pronta para falar sobre tudo? Ele perguntou hesitante. Eliane respirou fundo, olhando para a xícara em suas mãos. Não sei se estou pronta, mas sei que preciso fazer isso. Enquanto isso, Flávia estava dentro da casa com Augusto, que revisava os documentos mais recentes sobre o caso. Ele explicava os próximos passos para garantir que Cláudio fosse responsabilizado por todos os seus atos. Temos uma confissão parcial, mas precisamos de mais. A testemunha-chave disso tudo é Eliane. A palavra dela pode ser o que precisamos para amarrar o caso, disse Augusto. Flávia assentiu, mas estava preocupada. Minha mãe está fragilizada. Não sei se ela conseguirá enfrentar tudo isso de uma vez. Ela não estará sozinha, respondeu Augusto. Vocês são a força dela agora. No fim da manhã, todos se reuniram na sala. Eliane, com as mãos trêmulas, começou a contar o que conseguia lembrar sobre Cláudio e os eventos que levaram ao acidente. Cláudio sempre foi complicado. Ela começou. Eu nunca quis acreditar que ele fosse capaz de algo tão extremo, mas ele sempre teve um lado sombrio. Ele me perseguia, fazia comentários. Eu achava que era só inveja de Márcio, mas depois percebi que era algo mais. Ela fez uma pausa, visivelmente emocionada. Márcio segurou sua mão, incentivando-a a continuar. Naquela noite, eu estava voltando para casa. Lembro de ver os faróis de outro carro se aproximando. Muito rápido. Depois disso, tudo ficou confuso. O acidente, o fogo, alguém me tirando do carro. Acho que era Roberto, o homem que Cláudio contratou. Você se lembra de mais alguma coisa sobre Roberto? Perguntou Augusto atento. Eliane balançou a cabeça. Não muito, apenas que ele parecia nervoso. Como se não soubesse o que fazer. Acho que ele me deixou no hospital porque não queria se envolver mais. A decisão de envolver Eliane oficialmente no caso foi tomada naquele mesmo dia. Augusto ligou para o delegado responsável pelo inquérito e organizou um depoimento formal para a manhã seguinte. Márcio e Flávia a acompanharam à delegacia, onde foram recebidos com discrição. Cláudio, que estava preso em outra ala do prédio, não sabia que Eliane havia sido encontrada. Quando soube que ela estava ali, seu rosto ficou lívido. Ele tentou manter a compostura, mas o choque era evidente. Ela está viva, murmurou. Enquanto era conduzido para uma sala separada, o depoimento de Eliane foi intenso, mas ela conseguiu fornecer detalhes importantes que fortaleceram o caso contra Cláudio. O delegado e os promotores ficaram impressionados com sua clareza e coragem. Com isso, temos o suficiente para garantir uma condenação sólida, disse o delegado a Márcio e Augusto após o depoimento. No entanto,
Márcio sabia que havia algo mais que precisava ser resolvido. Ele pediu para falar com Cláudio, mesmo contra a recomendação de Augusto. Ele queria um último confronto com o irmão. Na sala de interrogatório, Márcio encontrou Cláudio sentado, cabisbaixo por um momento. Nenhum dos dois falou. O silêncio era pesado, carregado de anos de ressentimentos, mágoas e traições. Por que, Cláudio? Por que você fez tudo isso? Perguntou Márcio, finalmente quebrando o silêncio. Cláudio ergueu os olhos, com uma expressão cansada. Você nunca entenderia. Você sempre teve tudo. Tudo o que eu queria. Eu nunca tive nada às suas custas. Cláudio, tudo o que eu construí, tudo o que eu conquistei, foi com esforço, e você destruiu tudo por inveja. Cláudio riu amargamente. Inveja, talvez, mas o que eu fiz não foi só por isso. Eu amava Eliane, não da maneira que você amava, mas eu a amava, e isso me destruiu. Você destruiu a ela, a mim e até a si mesmo. Nada disso trouxe o que você queria, não é? Retrucou Márcio, firme. Cláudio não respondeu. Ele sabia que Márcio estava certo. Não havia justificativa para o que fez. E ele pagaria por isso. Enquanto Márcio confrontava Cláudio, Flávia e Eliane aguardavam na recepção. Eliane estava visivelmente abalada, mas Flávia fez questão de permanecer ao seu lado. Mãe, vai ficar tudo bem. Nós vamos superar isso juntos, disse Flávia, com um sorriso encorajador. Eliane assentiu, segurando a mão da filha. Você é mais forte do que eu imaginava, Flávia. E eu vou ser forte por você. O retorno à pequena casa de Eliane foi silencioso, mas a atmosfera estava carregada de emoções que pareciam difíceis de colocar em palavras. No carro, Flávia não soltava a mão da mãe, enquanto Márcio dirigia em silêncio, visivelmente imerso em pensamentos. Augusto, sentado no banco de trás, revisava mentalmente os próximos passos do caso, mas mesmo para ele, o impacto emocional de tudo era inegável. Eliane quebrou o silêncio enquanto olhava pela janela, o rosto iluminado pelos últimos raios de sol. Eu passei tanto tempo fugindo, pensando que, se não olhasse para trás, a dor desapareceria, mas ela nunca desapareceu. Márcio lançou um olhar breve pelo retrovisor, percebendo a fragilidade e a força misturadas na voz dela. Agora você não precisa fugir mais. Nós enfrentaremos tudo juntos. Flávia apertou a mão de Eliane. Mãe, você é mais forte do que imagina. Passar por tudo isso e ainda estar aqui é incrível. Eliane sorriu, embora seus olhos ainda carregassem um traço de melancolia. Vocês são a minha força agora. Nunca imaginei que teria vocês de volta e isso é mais do que eu podia pedir. Na casa, o jantar daquela noite foi simples, mas marcante. Márcio, determinado a trazer um pouco de normalidade ao momento, se encarregou da cozinha. Flávia e Eliane o ajudaram a colocar a mesa, trocando sorrisos e pequenas piadas sobre o talento inesperado de Márcio como cozinheiro. Quem diria que você saberia fazer um arroz tão bom? Brincou Eliane, tentando aliviar o clima. Eu tive muito tempo para aprender, respondeu Márcio com um sorriso. Mas admito que cozinhar para vocês faz tudo valer a pena. Flávia observava a cena com um sorriso emocionado. Por mais simples que fosse, aquele momento era a definição de algo que ela sempre sonhou. Sua família reunida. Na manhã seguinte, Augusto chegou cedo com notícias importantes. O julgamento de Cláudio havia sido marcado para dali a uma semana. Ele explicou os detalhes a todos na sala de estar. Eliane, seu depoimento será crucial para este caso. Sabemos que não será fácil, mas sua voz pode garantir que a justiça seja feita. Eliane assentiu, mas a preocupação era evidente em seus olhos. Eu sei que preciso fazer isso, mas não posso negar que estou com medo, falar sobre tudo, relembrar aqueles momentos. Márcio segurou sua mão com firmeza. Você não está sozinha. Eu estarei ao seu lado. E Flávia também. Estamos aqui para você. Flávia sorriu, tentando transmitir coragem. Mãe, você enfrentou coisas muito piores do que isso. Eu sei que você consegue. Eliane respirou fundo, sentindo a força que vinha de sua família. Obrigada com vocês. Acho que posso enfrentar qualquer coisa. Nos dias que antecederam o julgamento, Eliane revisitou suas memórias com Augusto,
recontando os eventos que conseguia lembrar com mais clareza. Cada detalhe reforçava o caso contra Cláudio, mas também trazia à tona emoções dolorosas. Em um desses momentos, Flávia a encontrou no jardim, olhando para o céu como se procurasse respostas. "Mãe, está tudo bem?", perguntou sentando-se ao lado dela. "Só estou pensando, por que ele fez isso? Por que destruir algo que ele nunca poderia ter? Foi isso que sempre me perguntei, mas nunca consegui entender." Flávia segurou a mão da mãe. Talvez ele não soubesse como lidar com a própria dor, então a transformou em algo que machucou todo mundo. Mas isso não importa mais. Ele vai pagar pelo que fez. Eliane sorriu, emocionada pela força de sua filha. "Você é incrível, Flávia. Não sei como consegui ter uma filha tão forte. Eu sou assim porque tive você como inspiração. Mesmo sem saber disso, sempre senti que havia algo de especial em minha origem, algo que me guiava." O dia do julgamento chegou. O tribunal estava lotado, com jornalistas e curiosos ávidos por ouvir os detalhes do caso que havia ganhado atenção nacional. Cláudio entrou na sala escoltado por policiais. Sua expressão sombria. Quando seus olhos encontraram os de Eliane, ele desviou rapidamente. Incapaz de encarar a mulher que havia sobrevivido ao seu ato cruel, Eliane sentou-se ao lado de Márcio e Flávia, tentando manter a compostura. Augusto estava próximo, pronto para orientá-la em seu depoimento. Márcio percebeu que ela estava nervosa e colocou a mão sobre a dela. "Você consegue. Estamos aqui com você." Eliane assentiu, respirando fundo. O momento do depoimento de Eliane foi carregado de tensão. Ela subiu ao banco das testemunhas e, com a voz trêmula, começou a relatar os eventos que levaram ao acidente. "Cláudio sempre foi obcecado por mim. Ele nunca aceitou que eu amava Márcio. E não ele. Durante anos, tentei ignorar seus avanços, mas naquela noite, tudo mudou." Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. "Eu estava dirigindo de volta para casa quando ele apareceu. Estava em outro carro, me seguindo. Lembro de sentir medo, mas nunca imaginei que ele fosse capaz de algo tão extremo. O próximo momento foi o acidente. Depois disso, tudo se tornou um borrão." Sua voz começou a falhar, mas ela continuou. "Eu perdi minha vida naquele dia. Perdi minha família, meu lar, e tudo isso por causa dele." O depoimento de Eliane emocionou a todos na sala. Márcio e Flávia a observaram com orgulho, sabendo o quão difícil aquilo havia sido para ela. A defesa de Cláudio tentou minimizar os danos, mas as evidências eram esmagadoras. As transferências bancárias para Roberto Souza, a confissão parcial de Cláudio e o testemunho de Eliane formavam um caso irrefutável. No momento do veredito, o silêncio tomou conta da sala. O juiz leu a sentença com clareza. "Cláudio Almeida, você foi considerado culpado de tentativa de homicídio, conspiração e sabotagem, resultando em danos permanentes à vítima e sua família. Está condenado a 25 anos de prisão." Eliane soltou um suspiro aliviado. Márcio segurou sua mão, enquanto Flávia abraçava a mãe. Justiça havia sido feita. Após o julgamento, a família voltou para a casa de Eliane, onde um clima de alívio e renovação reinava. Sentados no jardim ao entardecer, Eliane, Márcio e Flávia conversavam sobre o futuro. "Eliane", começou Márcio, "eu sei que temos muito a reconstruir, mas quero que saiba que você nunca mais estará sozinha." Ela sorriu, emocionada. "Eu acredito nisso agora, por mais difícil que tenha sido. Estamos juntos novamente." Flávia segurou a mão dos dois. "E isso é só o começo. Nós merecemos um final feliz." Enquanto o sol desaparecia no horizonte, a família sentiu que o passado finalmente havia sido encerrado. Agora, podiam olhar para o futuro com esperança. O retorno à rotina trouxe para a família Almeida uma mistura de normalidade e renovação. Cada dia era uma chance de recomeçar, e embora o peso do passado ainda pairasse sobre eles, havia agora um esforço consciente para reconstruir a vida com amor e propósito. A pequena casa de Eliane, antes um refúgio solitário, agora era cheia de vida, com risadas, conversas e momentos de união. Eliane, que havia passado anos isolada, começou a redescobrir pequenos prazeres: caminhar pelo jardim, preparar refeições com Márcio e Flávia e principalmente costurar. Sua habilidade com a costura era impecável.
E logo o vilarejo inteiro começou a procurar por ela, encomendando vestidos, camisas e até mesmo cortinas. "Mãe, você é uma artista", disse Flávia certa vez, enquanto observava um vestido azul com detalhes delicados que a mãe havia acabado de terminar. "Eu só faço o que amo, filha. É isso que me mantém viva", respondeu Eliane. Sorrindo, Flávia, inspirada pela dedicação da mãe, começou a pensar em como poderia ajudar mais. E se transformarmos isso em algo maior, um ateliê, um lugar onde possamos trabalhar juntas? Eliane riu, achando a ideia ambiciosa. "Um ateliê, não sei, Flávia. Isso parece tão distante. Com meu pai ao nosso lado, nada é impossível", disse Flávia, confiante. Márcio, por sua vez, estava determinado a oferecer à família algo que simbolizasse o novo capítulo de suas vidas. Ele passava horas pesquisando arquitetos e construtores, fazendo planos detalhados para construir uma casa em um terreno que havia adquirido recentemente. Um dia, durante o café da manhã, ele anunciou sua ideia. "Eliane, Flávia, eu comprei aquele terreno que vimos. Quero construir nossa casa lá, algo que possamos chamar de nosso, um verdadeiro lar." Eliane ficou surpresa. "Márcio, você realmente está pensando nisso?" "Sim", respondeu ele com convicção. "Eu passei anos pensando no que poderia ter feito diferente no passado, mas agora quero focar no que podemos construir juntos." Flávia estava radiante. "Eu amei a ideia, pai. Já consigo imaginar como será." Os dias que se seguiram foram dedicados à preparação para a nova casa. Márcio contratou um arquiteto local, e a família se reuniu para discutir cada detalhe do projeto. Eliane pediu um espaço amplo para o ateliê, enquanto Flávia sugeriu um jardim com flores e bancos para momentos de descanso. "E o que você quer, pai?" perguntou Flávia, enquanto olhavam os primeiros esboços. "Eu só quero que esta seja uma casa onde possamos ser felizes, onde possamos finalmente deixar o passado para trás", respondeu Márcio, enquanto os planos para a casa avançavam. A vida no vilarejo seguia animada. O ateliê de Eliane, ainda operando na pequena sala de sua casa atual, começou a atrair clientes de cidades vizinhas. Com o incentivo de Flávia, ela começou a aceitar encomendas maiores. E a pequena marca, Ateliê da Lia, ganhou notoriedade. Um dia, Flávia chegou em casa com uma surpresa. "Mãe, pai, eu me inscrevi em um curso de design de moda. Quero estudar e ajudar você a transformar o ateliê em algo ainda maior." Eliane ficou emocionada. "Você quer seguir esse caminho, filha?" "Sim. Mãe, você me inspirou. Quero aprender tudo o que puder para que possamos construir isso juntas." Márcio aplaudiu a decisão da filha. "Tenho certeza de que você será brilhante, Flávia, e nós estaremos aqui para apoiar você." Enquanto isso, Cláudio enfrentava sua nova realidade na prisão. O isolamento o forçou a refletir sobre suas escolhas e os danos que causou. Ele passou semanas revisitando memórias dolorosas, até que um dia decidiu escrever uma carta para Márcio. Ele sabia que palavras não poderiam desfazer o que havia feito, mas sentia a necessidade de expressar seu arrependimento. "Márcio, não espero perdão, pois sei que não mereço, mas preciso que você saiba que estou arrependido. Passei anos nutrindo ódio e inveja, e isso me destruiu. Você sempre foi melhor do que eu, não porque teve mais, mas porque soube valorizar o que tinha. Espero que, de alguma forma, você e sua família encontrem paz, Cláudio." Ao receber a carta, Márcio sentiu um misto de alívio e tristeza. Ele compartilhou as palavras com Eliane e Flávia, que, embora relutantes, também entenderam que aquele era o início de uma tentativa de redenção para Cláudio. "Eliane, talvez ele nunca tenha sabido como lidar com o que sentia", disse Márcio, entregando-lhe a carta. "Talvez", respondeu ela pensativa, "mas algumas escolhas não têm volta." Certo dia, enquanto visitavam o terreno, Eliane parou no meio da área aberta, observando as colinas ao redor. "Este lugar é perfeito. Nunca imaginei que teria algo assim, algo que realmente pudesse chamar de lar." Márcio se aproximou, segurando sua mão. "E não apenas um lar, Eliane, um lugar onde podemos criar novas memórias. Juntos." Flávia sorriu, tirando fotos do local com seu celular. "Vai ser incrível. Um jardim cheio de flores, o ateliê da mãe,
e um espaço para nós três relaxarmos. A construção da casa começou pouco depois, e a família acompanhava cada etapa com entusiasmo. Flávia pintava quadros para decorar as paredes, enquanto Eliane escolhia tecidos para as cortinas e móveis. Márcio, por sua vez, se certificava de que tudo estivesse perfeito, desde o alicerce até os acabamentos, quando a casa finalmente ficou pronta. Parecia um sonho realizado. Era espaçosa, iluminada e cheia de toques pessoais que refletiam a personalidade de cada um. No dia da mudança, a família organizou uma pequena celebração com os vizinhos do vilarejo. Hoje não é apenas o dia em que nos mudamos para uma casa nova, disse Márcio durante um breve discurso. É o começo de um novo capítulo para nossa família. Depois de tudo o que passamos, este lugar representa esperança.